Sonic Adventure foi o primeiro jogo que trouxe uma experiência inteiramente 3D para a franquia, sendo muito bem recebido pelos fãs e pela crítica. E no ano de 2003 foi lançado um port desse jogo para GameCube, chamado Sonic Adventure DX Director's Cut, que prometia trazer uma experiência melhorada se comparada com o jogo original. Porém esse port acabou muito mais piorando o jogo do que melhorando ele, conseguindo ser inferior à versão de Dreamcast em muitos aspectos, como nos seus gráficos, texturas, iluminação e etc. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como esse port regrediu muito se comparado com a versão de Dreamcast, e também dar a minha opinião de alguém que cresceu jogando a versão original. E se você for alguém que cresceu com a versão DX, esse vídeo não é um ataque a você, mas apenas uma reflexão de como um dos melhores jogos dessa franquia foi tão destratado. Enfim, sem mais enrolação, e bora começar. Fala aí pessoal, aqui é o Cade e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, para começar bora entender a história por trás do que levou a SEGA a fazer esse port. Em 27 de novembro de 1998 no Japão, foi lançado o Dreamcast, que logo foi considerado um console bem inovador para a época, recebendo uma aceitação bem positiva, principalmente nos Estados Unidos. Porém, mesmo com alguns sucessos, o número de vendas não atendeu às expectativas da SEGA, e com o tempo o console foi caindo no esquecimento. Devido a isso e outros fatores como problemas financeiros, a SEGA acabou parando a produção do Dreamcast em março de 2001, e saiu definitivamente do ramo de consoles, agora focando apenas na produção de jogos para outras empresas. Até que em junho de 2003 foi finalmente lançado Sonic Adventure DX Director's Cut para GameCube, trazendo algumas novidades em relação à versão original, porém esse port também trouxe muitos problemas. Em 2004 foi lançado o port da versão de GameCube para PC, que trazia ainda mais problemas. Depois em 2010 foi lançado o port da versão de PC para Xbox 360 e PlayStation 3, que trazia novidades como resolução em HD. E por último a versão de Xbox foi portada de novo para PC, para o lançamento de Steam em 2011, que não consertou quase nenhum dos problemas das versões anteriores. Agora que a gente entendeu todo o motivo disso, bora falar do port em si. Lembrando que eu vou focar muito mais na versão de GameCube aqui, já que ela teve as mudanças mais drásticas, mas se for necessário eu também falarei das outras versões brevemente. Falando das melhorias primeiro, a mais óbvia é o frame rate, que no port roda a 60 fps, diferente da versão de Dreamcast que roda no máximo a 30 fps. Também temos conteúdo novo como mod de missões, onde você pode coletar emblemas, e coletando todos eles você pode desbloquear o Metal Sonic. Além disso você pode desbloquear alguns jogos de Game Gear para jogar, que é uma adição bem da hora. E por último você pode pular as cutscenes aqui, algo que não existia na versão de Dreamcast, o que é bom na minha opinião, porque até hoje eu não consigo tancar essas cutscenes. Mas em resumo, essas são as principais melhorias e adições desse port. Agora o resto, meu amigo, é outra história. Uma das mudanças mais questionáveis na direção de arte do jogo, que adotou um estilo mais realista, diferente da versão de Dreamcast que tinha um estilo mais cartoonizado e colorido. Os modelos dos personagens foram totalmente atualizados aqui, sendo bem mais detalhados do que os originais, remodelados a partir dos modelos do Adventure 2. Acho que essa mudança vai muito de cada um, pois tem algumas pessoas que gostam dos modelos novos, enquanto outras pessoas preferem os modelos mais low poly do original. Eu particularmente gosto dos modelos novos, porém tem alguns problemas óbvios com as texturas que são muito lisas, e eles também são muito brilhantes mesmo. Fica parecendo aqueles bonequinhos de McDonald's, sabe? A mudança da direção de arte também se reflete no Open World e na maioria das fases, que perderam muito do charme que elas tinham antes. Por exemplo, as Mystic Ruins receberam um redesign completo, e na Ancient Wasteland tiraram várias das árvores e alguns detalhes, deixando o local bem mais vazio e sem vida. Boa parte das texturas mudaram para algo mais apagado e sem graça. E um bom exemplo disso é na Ice Cap, onde as texturas originais que tinham esse tom bem bonito de azul, tiveram essa atuação diminuída, ficando um branco muito feio. Além disso, o reflexo de alguns vidros como as janelas da Station Square foram substituídos por uma tela transparente ou por essa textura feia pra cacete. Nem mesmo a água escapa disso, porque além da textura ser horrível, a transição da areia para a água fica muito destacada, e dependendo do horário do dia fica até pior. Boa parte dessas mudanças são bem questionáveis na minha visão, e sinceramente não dá pra dizer que teve algo realmente melhorado, tirando algumas poucas exceções. Agora se tem algo que teve uma piora significativa, foi a iluminação do jogo. Na versão de Dreamcast o sistema de iluminação era muito bom para um jogo daquela época, simulando uma reflexão de cores com paletas difusivas e especulares, o que dava uma estética bem maneira. Já o port usa um sistema mais simplificado, fazendo vários lugares perderem a sua ambientação original e ficarem mais feios. Um exemplo no interior da Red Mountain, que tinha aquela coloração vermelha da lava que refletia em todos os objetos da fase, a qual foi removida nos ports. Outra coisa são os períodos do dia, que eram bem melhores na versão de Dreamcast, principalmente de noite, onde tinha um filtro azul escuro. Já nos ports só escureceram tudo mesmo. Algo que incomoda muito é a falta de algumas sombras e efeitos visuais que davam aquela profundidade, e também a distância de renderização que foi aumentada, fazendo você ver coisas que você não deveria, como a fase sendo carregada. Incrivelmente a versão de PC consegue ter uma iluminação ainda pior do que na versão de GameCube, e o exemplo mais claro disso são nas Mystic Ruins, onde independente do período do dia, a iluminação se comporta como se fosse de dia o tempo todo. Os modelos dos personagens da versão de PC são ainda mais brilhantes, inclusive eu queria abrir um parêntese aqui pro Caos, que não tem nenhum efeito de sombra. Em resumo,
A iluminação é muito inferior à versão original e ainda pior na versão de PC. Triste, viu? Agora falando de bugs, essa é com certeza a primeira coisa que as pessoas associam quando você fala de Sonic Adventure DX. Obviamente que a versão de Dreamcast também tinha seus problemas e tal, porém no port isso é muito mais frequente. Um exemplo é aquele glitch da Emerald Coast, que faz você atravessar a ponte e cair. Literalmente todo mundo conhece. Isso nem mesmo acontece na versão original. Engraçado que a maioria dos bugs e glitches aqui tem a ver com a colisão. E para alguém minimamente habilidoso, é muito fácil esquipar algumas partes. Por exemplo, passar da Cassinópolis sem pegar nenhum anel, ou simplesmente esquipar a Scap inteira. Esse jogo é literalmente um prato cheio para quem faz speedrun. Sonic Adventure com certeza foi um dos jogos mais importantes para essa franquia. E é realmente triste ver o quanto a SEGA não se importou em trazer um remaster minimamente decente desse jogo. O pior disso tudo é que várias pessoas nunca tiveram a oportunidade de jogar a versão original, já que a versão DX é bem mais acessível. Isso acaba manchando a reputação de um jogo incrível. Uma das soluções para isso seria simplesmente jogar a versão de Dreamcast no emulador, e a outra solução seria usar mods. E olha que não é tão difícil quanto você pensa. Existem várias opções por aí, como Better Sonic Adventure DX, ou Sonic Adventure DX Mod Installer, que são ótimas alternativas para quem quer experienciar Sonic Adventure da melhor forma possível. Inclusive com o Better Sonic Adventure DX, você pode escolher alguns mods que convertem a versão DX para algo mais fiel à versão de Dreamcast, restaurando modelos, texturas, iluminação, etc. Eu super recomendo isso para quem tem a versão de Steam, assim a gente pode finalmente apreciar esse jogo da forma que ele merece. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vale lembrar que a maioria das imagens e informações mostradas aqui foram tiradas do blog Dreamcastify, no qual mostra todas as mudanças entre as versões de Sonic Adventure de uma forma bem técnica. Então se você quiser se aprofundar mais, o link vai estar na descrição do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se quiser dar uma sugestão de tema pro próximo vídeo, diga aí nos comentários. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.